Bom, começamos. E aí, Hamilton? Boa tarde. Boa tarde, Fernão. Sempre um prazer aí falar com você. Eu também. Os tempos estão bicudos, né? Não é o assunto. O que você está achando dessa reforma tributária, cara? Olha, como sempre, no primeiro turno você viu, falamos que nós tivemos aí um assodamento extraordinário no momento em que ela foi aprovada. Inclusive, tivemos aí algumas questões muito sérias do ponto de vista democrático, eu diria. Tivemos a aprovação de uma reforma tributária, de uma emenda constitucional, cujos textos, ou pelo menos parte deles, a maioria dos congressistas não tinha conhecimento. Então, é um pouco, quase impensável imaginar que num assunto como esse, desta gravidade que interfere com a vida de todos nós possamos ter uma conclusão na Câmara dos Deputados, como foi. E mais, a Constituição exige um segundo turno. Esse segundo turno tem que ter um intervalo razoável para que as pessoas e a sociedade possam refletir sobre aquilo que foi proposto, para então haver uma decisão com conhecimento, e não basta um conhecimento superficial do texto, com alguma reflexão sobre o que foi apontado, para então ter uma decisão. Isso não ocorreu. Agora, eu creio que, em conversa com você, não sei se ao vivo, eu disse isso a você, mas agora veio o Senado e acontece coisas do gênero. Por exemplo, sem entrar aqui em pormenores, se cria um determinado fundo em benefício do Estado do Amazonas, não da Zona Franca, do Estado de Amazonas, ao apagar das luzes, no momento em que esse assunto não havia sido sequer cogitado, como alguns fundos em benefício de determinados estados que tinham incentivos para indústrias automobilísticas, que também é aprovado ao final. O que eu quero dizer é que as coisas são feitas, às vezes, com muito pouca seriedade. Eu diria nem as comissões do Congresso, seja da Câmara, seja do Senado, se debruçam sobre tudo isso, em que nós temos que entender que qualquer questão constitucional implicará, no futuro, numa decisão do Supremo Tribunal Federal. E qualquer questão constitucional pode interferir na estrutura do sistema que vivemos. A impressão que me dá, Hamilton, você me corrige, eu sou um leigo no assunto, mas a impressão que me dá é que o que houve aí foi uma corrida de pressão sobre, enfim, eu vejo um pouco os grupos que atuaram sobre o Congresso, né, estão divididos. Primeiro tem os intocáveis, né, que é a turma do Estado. Esses nunca pagam nada, nunca cortam nada, só recebem, né? E só se movem para cima sempre. Né? Depois, eu vejo uma segunda camada, que é o pessoal que tem dinheiro ou poder para ter bancadas no Congresso, né? E que compram isenções e vantagens segundo o seu poder de pressão e o seu poder aquisitivo. E terceiro, é o pessoal que não tem representação nenhuma, né? Que é sobre quem recai toda a compensação dessas isenções que são distribuídas para esse pessoal dos dois andares de cima. É mais ou menos isso que você viu ou não? Sim. Eu, na verdade, não teria nenhuma discordância com você. Só que eu diria que isso aqui não é um problema dessa reforma. Nós temos um mau funcionamento das nossas instituições. As nossas instituições têm funcionado em que há determinados grupos de pressão, os grupos de pressão interferem em alguns dos nossos congressistas, esses congressistas votam determinadas matérias em função de grupos de pressão, muitos dos quais os financiam, significa financiam as campanhas, inclusive abertamente,
Eu não estou nem falando de atividades ilícitas, mas financiam as campanhas. E, obviamente, se você tem alguém que você, numa próxima eleição, vai necessitar, há uma tendência normal de favorecer. Isso que você disse, isso acontece. Mas eu queria voltar um pouco para trás, porque isso se aplica, digamos, ao sistema como um todo. Eu quero ficar preso aqui em reforma tributária. Uma reforma tributária é uma reforma do Estado. Uma reforma como tal, ela tem de ser precedida por uma reforma administrativa. Eu insisto, e você até me permita aqui voltar ao mesmo assunto, na mesma tecla sempre, isso é como alguma casa de alguém. Em primeiro lugar, se estiver gastando muito, as pessoas arrumam suas casas, vejam quais são as despesas desnecessárias. Ou então, se alguém já tem uma situação melhor, ele vai pensar com calma quais são as prioridades de gastos e de investimentos. Mas tudo isso tem de ser feito, em primeiro lugar, do lado da despesa. Exatamente, que é aquela primeira turma que eu digo que essa nunca... Mas esta é a reforma administrativa que, como disse, numa ampla reforma do Estado, eu não posso começar pelo lado da Receita, até porque, se eu começo pelo lado da Receita, há uma tendência de o poder público não abrir mão do que tem, nunca. Você veja que nessa reforma falava-se numa alíquota de 25%, que iria somatória dos tributos que estão sendo substituídos no plano federal, o IPI, o PIS e a COFINS, no plano estadual, o ICMS, e no plano municipal, o ISS. Portanto, os cálculos que foram feitos conduziam, segundo informações deles próprios, a uma alíquota de 25%, em que 25% ninguém seria nem beneficiado nem prejudicado. Note, os estados estariam abrindo mão de nada. Eu vou voltar a esse tema, podemos até falar agora, mas o que eu vou ver e vou demonstrar é que sequer isso foi obedecido. Ou seja, eu diria, são como as camadas geológicas que umas se superpõem às outras, isso entra e não sai. Ou seja, vem a receita, essa receita vai se estratificando num patamar, depois surgem novas necessidades, entre aspas, a necessidade de mais receita e assim por diante. O que asfixia o setor privado e torna e transforma isso tudo numa eterna migração de fundos do setor privado para o setor público, com a sua ineficiência que todos nós conhecemos. Agora, esse 25%, Hamilton, nem todos os setores da economia brasileira pagavam 25%. Né? Esse 25% seria igual a zero? Para quem? Eu vou dividir a sua pergunta em dois ângulos diferentes. Em primeiro lugar, estes 25%, por força de reduções de alíquotas, as quais nós vamos conversar hoje, já se fala hoje em 27,5%, e alguns demais que isso. E seria a somatória dos 5 tributos que eu me referi. Entretanto, o IPI, se não for criada uma determinada contribuição para produtos da Zona Franca de Manaus, ele vai continuar existindo. Então, ele é somado de um lado, como somam-se os 5 tributos, mas depois ele é somado outra vez dos produtos da Zona Franca. E, se não ele, uma contribuição que foi criada para a Zona Franca de Manaus e que atingirá os cerca de 800 produtos lá fabricados. E que estão querendo cobrar um adicional para qualquer produto similar fabricado em outro lugar do Brasil. Na verdade, seria uma contribuição que incidiria sobre os produtos fabricados, produzidos na Zona Franca de Manaus. Esses produtos, quando saem da Zona Franca de Manaus, seriam onerados na cadeia, mas não lá, de forma que eles teriam uma vantagem competitiva. Ou dando crédito na cadeia e sem pagar lá. Mas, enfim, uma forma de garantir o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Quer dizer, se alguma coisa sai da Zona Franca de Manaus
como hoje existe com o atual IPI. Este IPI alcança produtos no país inteiro, mas os lá produzidos, você não tem tributação, mas tem crédito, o que, evidentemente, dá uma vantagem aos produtos da Zona Franca de Manaus. A Constituição não prevê, o projeto não prevê, o projeto aprovado pelo Senado, o que vai ser e como vai ser concebido esta chamada contribuição, esta chamada contribuição de intervenção do domínio econômico. Isso é apenas um nome. O que se dá é para um tributo a mais que vai incidir sobre estes produtos. Por cima dos tais 25% ou 27%, ou quanto for. Isso, em cima. Mas eu vou falar mais adiante. Esses assuntos nós podemos abrir como você quiser. Mas não só. A criação também de um imposto seletivo. Esse imposto seletivo é sobre os bens que fazem mal para a saúde, aquela coisa? Isso, poderá agravar aquilo que tem externalidades negativas que prejudicam a saúde ou o meio ambiente. Mas o produto, é interessante que esse tributo é um tributo que se destinaria, pelo menos na sua concepção, a evitar que esses produtos fossem produzidos, porque prejudica a saúde ou o meio ambiente. Mas nós sabemos que essa extrafiscalidade, essa dita extrafiscalidade, ela acaba virando fiscalidade, porque a extrafiscalidade acaba virando instrumento de arrecadação também. Dou um exemplo. Há uma previsão de que a indústria extrativa ficará sujeito a este seletivo à razão de 1%. Todos nós sabemos que nós não podemos interromper a atividade extrativa do país. Portanto, esse 1% não interferirá minimamente em nós extrairmos mais ou extrairmos menos. Logo é meramente um instrumento de arrecadação. O que eu quero dizer é que se nós somarmos os 27,5 mais a contribuição, mais o seletivo, nós vamos chegar num determinado número que eu não sei qual seja, mas que implicará, matematicamente, aumento de carga tributária. Isso... Hamilton, esse efeito que eu falei, enfim, como o sistema de representação política brasileira é todo distorcido e falsificado e não tem, enfim, uma vez eleito, o cara corta completamente a relação dele com o seu eleitor, né? Ele passa a ser inalcançável por esse eleitor. Então, nós já temos esse efeito que eu tentei descrever aí, você tem uma turma dos intocáveis, que são lá os donos do Estado, você tem uma outra turma que tem poder para ter bancadas, né? São setores da economia que têm bancadas porque bancam a eleição dessas pessoas e tal, como você disse, e você tem a grande massa dos que não tem representação nenhuma. Mas, por cima disso, existe aquela outra distorção, né? E como isso vem do Senado, agora essa distorção é ainda mais grave. Norte e Nordeste são 16 estados, né, pesando aí 21% do PIB e 36% da população, mas tem uma maioria folgada no Congresso pelo número de estados pequenininhos que estão lá, né? Portanto, por conta desse poder, né, que é uma distorção sobre a realidade do país, eles estão metendo uma carga pesadíssima em cima do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, né, para sustentar o Norte e Nordeste. Então, como é que você analisa esse lado da questão aí, no que está desenhado aí? Isso nos remete à questão federativa. O artigo 60 da Constituição Federal estabelece que questões que tendam a enfraquecer ou abolir a federação, elas sequer poderiam ser discutidas. Ou seja, esta das cláusulas chamadas pétreas da Constituição é uma das fundamentais. Eu diria, como sempre falo,
que a Constituição, ela, na verdade, tem alguns pilares do edifício constitucional. Se você tirar um pilar, cai o prédio. A federação é seguramente um dos pilares fundamentais. Federação supõe uma divisão de poderes e divisão de atribuições. Nesta reforma tributária, o que nós teremos é uma concentração de poder legislativo em matéria tributária na União. E concentração essa, segundo os cálculos que fizemos, e até hoje não tive alguém que os contestou, isso seria para a ordem de 91,57% de toda a arrecadação de tributos do Brasil. Iria para a União. A União. Quem vai legislar sobre esse chamado tributo CBS da União e IBS de estados e municípios será o Congresso Nacional. Que tem essa Congresso Nacional, o Congresso é o órgão legislativo da União. Então, quando você fala há dois tributos ou um tributo dual, e atenção à questão federativa sobre a qual eu estou falando, não tem tributo dual nenhum. Tem um tributo só, que vai ter uma lei única, uma lei complementar, que vai tratar uniformemente da CBS e do IBS. Portanto, nomes que dão CBS é a parcela que vai para a União, e IBS é apenas a parcela que será destinada a estados e municípios. Porém, um chama contribuição, outro chama imposto, mas são a mesma coisa, né? São a mesma coisa. Serviços, né? São a mesma coisa. Quem diz o que a coisa é, quem diz o que um tributo é aquele que tem competência legislativa para dispor sobre ele. E essa competência legislativa vai ser da União através do Congresso Nacional. Portanto, o tributo vai ser da União. Agora, hoje essa proporção que você põe em 91%, você falou? 91,57%. Para a União, hoje, como é essa distribuição? Olha, a distribuição hoje, você tirando... Eu não tenho esses números corretamente, porque eu tenho de memória bem esse número que me foi dado. Eu teria que fazer a subtração do que é arrecadado sobre o PIB, mas eu prometo a você que farei isso e te entrego depois. Mas, enfim, a totalidade, é simples, é a totalidade do que se arrecada de CMS no Brasil e a totalidade do que se arrecada de ISS do Brasil, que vão ser retirados. E isso é mais ou menos quanto, Hamilton? Você daria para a gente ver a distância do que está de 91, né? Olha, eu diria que nós estamos aumentando a arrecadação nacional, o poder legislativo nacional, praticamente. O tributo que mais se arrecada no Brasil é ICMS. Eu não gosto muito de falar, não se me desculpe, eu não gosto muito de falar sobre coisas que eu não tenho com certeza. Eu vou pegar o número exato e te informar. Mas é simples, o ICMS corresponde a mais de 80% da arrecadação estadual de todos os estados. Então, você veja que, passando essa competência, tanto para ter essa arrecadação, o poder legislativo para arrecadar isso, para a União, nós chegamos aqui numa concentração de poder que é muito difícil eu falar que a federação, como nós a concebemos, que ela sobrevive. Não sobrevive. Concentra tudo na mão da União e quem tem poder, quem tem dinheiro, segura o dinheiro, e depois você fala em fundos, que nós vamos falar depois, fundos de desenvolvimento regional e outros, que dependem de dinheiro da União, mas o dinheiro vai para a União, isso depende da União, estados e municípios vão ficar na mão da União. Dizia, não, mas a PEC prevê que será criado um comitê gestor formado por estados e municípios. Porém, a mesma PEC diz que, obrigatoriamente, as normas deverão ser harmonizadas entre a União e os estados e municípios, entre a CBS da União e o IBS de estados e municípios. A harmonização significa
que as regras terão que ser iguais. Mas, olha, se a lei vai ser igual para os dois. O regulamento da União, me parece que no plano prático, seria inimaginável que houvesse um regulamento da mesma lei para a União diferente do regulamento para estados e municípios. Portanto, o regulamento vai ter que ser o mesmo. Parece-me que não seria razoável imaginar que a interpretação das leis em geral, destas leis, que é a interpretação de CBS e IBS, pudesse o comitê gestor ter uma interpretação e os órgãos da União terem outra interpretação. Como julgamento, que será a cargo da Justiça Federal, será evidentemente uno. Portanto, fala-se em tributo dual como uma maneira de dizer, não, aqui é um tributo da União e outro dos estados e municípios. Na verdade, a federação, a meu ver, é ferida, e ferida de morte, à medida que tem uma concentração de poder. Eu não quero falar em percentagem, mas de poder. Quem tem poder legislativo será a União. Portanto, a partir daqui, me parece que eu começo com um grande problema a ser considerado, que, infelizmente, eu acho que os nossos governadores, com exceção de uns poucos, como o governador Caiado, a maioria não se apercebeu que estavam abrindo mão da sua autonomia. Quer dizer, nem isso esses pessoal tem essa noção, né? Agora, você tinha mencionado nas nossas conversas anteriores, Hamilton, o modelo indiano. Qual é a diferença básica do modelo indiano para isso que você está descrevendo aí? Isso é muito adequado você falar disso. Se me permita me estender um pouco mais. Os autores desta reforma tributária dizem, afinal de contas, isso está sendo feito em linha com aquilo que se observa no resto do planeta, e mesmo em outras federações. Antes da indiana, eu tenho 2 exemplos que eu quero citar. Em primeiro lugar, o sistema canadense. O Canadá tem uma federação muito parecida com a nossa. No Canadá, as autoridades fiscais chegaram, há um tempo atrás, por volta de 1991, querendo implantar um sistema de um IVA nacional. Esse IVA nacional seria criado pelo Congresso Nacional Canadense. Na época, determinadas províncias se opuseram a isso sob o argumento de que havia inconstitucionalidade. Curioso que a própria União voltou atrás por força de as províncias não aceitarem o sistema. Eu repito, sob o argumento de que isso feriria uma cláusula fundamental, que seria a da manutenção da federação. A partir daí, o Canadá ficou 20 anos para criar um sistema em que pudesse combinar com as províncias aquelas que queriam ter um tributo harmonizado e outras que não. Dentro desta harmonização que ocorreu ao longo desses 20 anos, algumas províncias, como o Quebec, por exemplo, concordaram em termos. Eles falaram, olha, aqui eu concordo, mas quem arrecada, quem fiscaliza, quem fica com o dinheiro e distribui para a União de acordo com os critérios próprios daquela província, Quebec, eles disseram, somos nós, Quebec. E a União se concordou, diferentemente das demais províncias. Algumas outras províncias menores não aderiram, e hoje não tem IVA, e uma série de outras províncias canadenses. Vai dizer, o sistema federativo funcionou, foi dado às províncias o direito de concordar ou não concordar. Prevalece a província. Prevalece. Primeiro exemplo. Aí é curioso que o exemplo mais citado, até por ministros, é o exemplo da Alemanha. Você sabe que nós, no Brasil, sobretudo em direito, a Alemanha sempre funcionou como uma referência muito grande para o Brasil. A Corte Constitucional Alemã influi muito em várias das nossas decisões. Pois bem, aí falou o Canadá, não. No Canadá funciona dessa forma e ninguém reclama. O tributo é federal. Porém, como funciona a Federação Alemã, o que ninguém fala? Na verdade, tem a Câmara Baixa e tem a Câmara Alta.
A Câmara Baixa funciona como o Congresso Nacional, como a Câmara dos Deputados. E a Câmara Alta funciona como um Senado bem diferente. Na Câmara Alta, há os representantes dos governadores das províncias, que são destituíveis pelos governadores. O próprio governador pode falar, vou eu mesmo representar o Estado. Portanto, se o tributo é inicializado na Câmara dos Deputados da Alemanha, ele só se completa no Senado com a anuência ou não das províncias, e não de representantes eleitos por critérios como o do Brasil. A situação é completamente diferente. Eu vivo repetindo isso, quer dizer, o principal problema do Brasil é esse, né? É a ausência de qualquer fio terra, de qualquer ligação entre o país oficial e o país real. A partir do momento que você elegeu os caras, eles fazem o que eles quiserem e você não tem mais como alcançá-los, né? E aí vira isso aí, quer dizer, se o sujeito tem esse poder, é impossível que não haja uma corrupção ou um sistema de pressão que se organize em torno disso, porque o cara tem poderes absolutos, né? Ele não tem nenhum compromisso com o representado dele, teórico, né? Que o representado não pode alcançá-lo, não pode tomar essa representação de volta. Então, ele representa ele próprio só. Eu agregaria. No Senado, nós temos um sistema diferente, não tem nenhuma comunicação com o sistema alemão. No Senado, nós temos senadores que são eleitos e que, na verdade, quando lá estão, Câmara dos Deputados e Senado Federal, eles agem apenas como um órgão bicameral da União. É isso aí. O senador não defende, e não é cada senador que defende o seu Estado. Isso, não tem nada a ver com o país real. Eles viram uma entidade à parte. Senadores eleitos pelo mesmo Estado não votam de acordo com aquele Estado. Votam muitas vezes de forma diferente. Portanto, não há, como na Alemanha, uma representação de que o representante deles na Câmara Alta, ele representa exclusivamente os interesses do seu Estado. E o governador está lá para ter o enforcement disso aí. Quer dizer, da sua província, do seu Estado. Já com relação ao que você me perguntou, que é o caso da Índia, é interessante notar que a reforma tributária da Índia foi concluída em 2017, portanto, é muito recente. Na reforma tributária da Índia, em primeiro lugar, nós podemos chegar depois a falar em alíquotas, que os jornais dizem que essa multiplicidade de alíquotas acabou com o sistema e que isso é ruim, que não é assim que os IVAs bons funcionam. Entretanto, na Índia tem 7 alíquotas. Na Alemanha, salvo erro meu, são 4 ou 5 alíquotas. Esse é um dos argumentos, Hamilton, que sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Uma das alegações do benefício dessa reforma seria acabar com a guerra fiscal. Agora, a guerra fiscal, até onde eu sei, ela se dá sempre pela redução do imposto. Tá certo? Algum Estado oferece uma vantagem para trazer uma empresa, alguma coisa, essa vantagem só pode ser de redução em relação aos outros, né? Aos demais Estados. Agora, parece que está se pondo uma trava para essa redução. Você só pode aumentar, abaixar não pode. Bom, isso aqui, a questão das alíquotas, Fernão, até se me permite, eu queria concluir o caso da Índia. Pois bem, lá foram criadas 7 alíquotas diferentes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, houve um longo processo federativo de acordo entre a União e Estados. E interessante, ali há um comitê gestor, do qual participam a União e os Estados, do mesmo comitê gestor. Só que quem tem a maioria são as províncias. Como lá, quem tem maioria no comitê gestor são as províncias. E mais, as decisões são ratificadas pelos Estados. E aqui como seria nessa proposta que está aí? Nesta proposta que nós temos aqui, temos um comitê gestor
que seria gerido por estados e municípios, por representantes de estados e municípios, e a União não participaria. Então, o que vai acontecer na prática? O comitê gestor nada diz com relação à parte do tributo da União, a legislação vai ser da União, o regulamento da União, a União vai continuar a arrecadar os seus tributos e tudo tem que ser harmonizado. Mas, ora, eu pergunto, como é que vai ser feita esta harmonização? É claro que quem tem mais poder, que a União, significa que a União vai ditar as regras do jogo. Eu propus, até num importante seminário feito pelo Instituto dos Advogados e Associação dos Advogados de São Paulo, sobre esse tema, com a presença até de gente da equipe que tinha proposto a reforma tributária. Eu disse o seguinte, não é possível que esse comitê gestor, a União, não participe. Como é que nós vamos harmonizar isso na prática? Hoje, Vanessa Canado, que foi uma das representantes, inclusive do governo federal, dessa reforma tributária, do governo anterior, ela própria mostra perplexidade de como vai funcionar isso. Um comitê gestor estadual e municipal e, de outro lado, a União. Se você me permite uma comparação, se nós tivéssemos que discutir isso, eu teria, de um lado, representantes de 27 estados e 27 representantes de municípios, como se fosse uma grande mesa. Cada um, está entendendo? Teria a sua participação nas decisões, e de um outro lado, com 50% da União. É claro que as regras vão ser postas pela União. E é claro que essa harmonização vai ter que ser de cima para baixo. Mas você está dizendo que a União não participaria desse comitê? A União no Brasil não participa do comitê. E o certo é que a União participasse do comitê para que as regras fossem as mesmas e participasse com minoria. Para que estados e municípios nós poderíamos ter aqui no Brasil alguma... Ela não participa, mas tem 50% dos votos, é isso? Não, ela não participa do comitê gestor, ela está fora do comitê gestor. Mas as regras têm que ser harmonizadas. Tudo que o comitê gestor decidir tem que ser harmonizado com as regras da União. O que vai ser feita a harmonização? É claro que a harmonização vai ser de cima para baixo. Quem tem o poder, quem tem o caixa, quem vai legislar sobre isso é a União. Quem vai regulamentar isto aqui, seguramente, é a própria União. Portanto, como é que vai ser feita a uniformização? A União ditará as regras desta harmonização. Diferente seria se ela tivesse que negociar com estados e municípios no mesmo nível, digamos, um terço, no comitê gestor. E mais, poderia haver, inclusive, uma regra que eu cheguei a propor. Um terço, municípios, estados e União. Isto mesmo. Cada ente federativo teria um terço. E as decisões poderiam ser aprovadas por 4/5. E por que 4/5? Porque nenhum bloco poderia se unir contra um segundo bloco em detrimento do terceiro. Tá certo. União e estados... Sempre tinha que dividir algum bloco. Né? União e estados não poderiam ir contra a União. E União e municípios idem com relação aos estados e assim por diante. Criando-se um verdadeiro órgão da federação e preservando as autonomias dos entes periféricos. E obrigando uma negociação com critérios racionais. Exatamente. Nada disso aconteceu. Isso é muito suíço, né? Eu cheguei a falar com o relator. Isso funciona muito assim. Tudo lá... Perdão. Eu cheguei a falar com o relator sobre esse tema, e esse sistema se aproxima muito do Simples Nacional. O Simples também diz respeito a tributos da União, de estados e municípios. E a União, no caso do Simples, ela tem 40% dos votos. Eu falava, pelo menos copia, pelo menos. Eu teria um sistema um pouco melhor, que eu acabei de falar, com essa decisão de 4/5, um terço, mas pelo menos que se falasse do sistema do Simples. Estava comigo o ex-secretário da Receita Federal, o Jorge Rachid, que também disse ao relator que essa seria uma boa ideia. Ele, num primeiro momento, até parece que ele
ele chegou, inclusive, na imprensa, a cogitar disso. Mas as forças são muito grandes. Isso, Fernão, embutido nisso é uma disputa de poder. A União não quer abrir mão de poder, como não quer abrir mão também de diminuir a arrecadação. Nada disso que você aborda, nada dos temas que você aborda, que é o essencial, que é a engenharia do processo, né, foi discutido, pelo menos não teve visibilidade na imprensa. O que você vê apenas e tão somente é uma disputa de grupos transferindo pedaços da sua carga para outros grupos. Isso valendo tanto para grupos do setor privado quanto para os grupos políticos, a questão dos estados aí, né? Norte e Nordeste contra o resto. A única coisa que foi visível para nós foi isso. Eu não vi nenhuma discussão desses termos que você está abordando, que é o essencial da coisa. Isso não aparece, né, nesse processo todo. E não foi por falta de eu tentar. Eu falei isso, inclusive tendo voz, se for o caso, até um dia eu posso mandar para você ou para quem nos escuta. Publicamos um artigo sobre isso, mostrando que o tributo não era dual. O Ives Gandra, que é um professor emérito, todos conhecem, o Roque Carrasa, que é professor emérito da PUC, o professor titular da USP também, e formamos um grupo para mostrar com isso, o professor da USP, o professor Humberto Ávila, dos maiores do Brasil, reconhecido mundialmente. Enfim, eu procurei conversar com das expressões mais ilustres do país e todos concordamos nisso. Ninguém falou nada sobre o nosso trabalho, ninguém retrucou o trabalho, foi como se fôssemos invisíveis. E eu repito, não por mim, mas por esses nomes que eu falei. E por quê? E qual a razão? Porque não interessa discutir esse assunto, porque não tem resposta. Eu vou insistir que uma das autoras do projeto, Vanessa Camargo, hoje, em artigo publicado, hoje, salvo erro no Conjur, não sei onde foi, ela própria mostra a perplexidade de como vai funcionar o comitê gestor. E você tem alguma expectativa ou algum sinal que te diga que isso vai ser diferente na Câmara agora? Eu não tenho nenhuma expectativa. Eu acho apenas que a Câmara aprovou o que eles estão falando, que eu acho até uma coisa constitucionalmente irregular, de fatiar isso de forma a pegar aquelas partes onde há acordo e poder levar avante o projeto e promulgá-lo. Eu creio que a emenda promulgada por partes, isso não pode, porque é um sistema. O sistema é um conjunto de elementos. Você não pode pegar um conjunto de elementos e promulgar como Constituição parte disso e deixar uma outra para ser uma emenda posterior. Enfim, acho isso estranho. Teoricamente, né, Hamilton, mas você tem... eu hoje percorri rapidamente a lista de isenções, né? Você tem saúde, educação, transporte, bar e restaurante, parque de diversão, hotelaria, serviço financeiro, time de futebol, saneamento, concessões de rodovias e aeroportos, médicos, advogados, contadores. Como que não pode picaretear? Isso tudo fica excepcionalizado numa norma que vai ser constitucional, é isso? Não. Isso fica excepcionalizado e as partes vão estar de acordo por uma outra fórmula que eles usam muito, que é mandar para a lei complementar. Portanto, isso deixa de ter o quórum qualificado da Constituição para ter um quórum de maioria absoluta da lei complementar. E, portanto, com um quórum de maioria absoluta da lei complementar, o que nós teremos é que a definição destes produtos, porque uma coisa eu falo em saúde, mas já se falou, mas qual espécie de saúde? Eu pego uma clínica, por exemplo, que cuida de questões
de pele e outras. Isso, até que ponto nós estaríamos falando de estética e até de ponto de medicina. Isto tudo será definido em lei complementar. Vale dizer, vai abrir um tremendo leilão de corrupção aí, né? Eu não entro nessa parte, se me permite, do que vai haver em termos ou não de corrupção. O fato é de que isso tudo vai permitir ainda uma confusão danada. Então, quando se fala em simplificação, fizemos uma reforma tributária para simplificar, o Brasil vai ter ganhos de produtividade com a reforma. Entretanto, ninguém sabe como é que vai funcionar o tal comitê gestor. Isso vai depender da lei complementar. Ninguém sabe como é que vão, na prática, especificamente, ser definidos os setores que terão alíquotas reduzidas ou isentas. Ainda não estão definidos os produtos que integrarão a cesta básica A ou a cesta básica B. Enfim, nós estamos ainda com uma abertura, nós estamos aprovando alguma coisa que será, na verdade, eu nem diria que estamos aprovando uma ossatura, pouco mais que isso. Os músculos, etc., de tudo isso será definido pela lei complementar. Então, teremos uma etapa ainda da lei complementar, digamos, cuja aprovação é muito mais simples, adiante. E isso vai ser uma guerra, né? Não terminou. Não é que estão aprovando a reforma, estão aprovando um esqueleto de reforma tributária. Bom. O que mais que você destacaria desse... Eu entendo agora. Olha, eu diria, Fernão, que eu aqui vou fazer pelo menos um comentário de algumas coisas bem óbvias. Eu já falei dessa contribuição e falei rapidamente do tal tributo seletivo. Esse tributo seletivo, eu repito, que será criado um novo tributo. Esse novo tributo, ele teria caráter extrafiscal. Quando eu falo em extrafiscal, significa não arrecadatório. A finalidade seria evitar o que cause malefícios à saúde ou ao meio ambiente. Porém, aí eu pergunto, e na prática, o tributo será extrafiscal ou terá também uma finalidade fiscal? Até que ponto o pretexto de extrafiscalidade não levará a uma fiscalidade? Eu me explico, até para os ouvintes. Eu posso alegar que um determinado produto faz mal à saúde e tributá-lo. Mas todos os estudos podem mostrar que o grau do tributo seletivo a ser criado não vai impedir que as pessoas continuem usando. Por exemplo, se criar um tributo extrafiscal sobre a bebida e colocar uma alíquota de 30% sobre o tributo extrafiscal sobre produtos alcoólicos, por exemplo, eu não acredito que isso vai inibir o consumo. Nunca inibiu. Nem a alíquota excessiva dos cigarros inibiu o consumo. O que inibe é outra coisa. A pessoa fala em termos de saúde, outros problemas, mas não é o tributo. Até porque... Incentiva o contrabando. Até porque, nos tributos indiretos sobre o consumo, há sempre uma certa anestesia por parte do consumidor. Isso tudo acaba integrando o preço e o consumidor final, ele vê quanto custa. O consumidor final não vai perguntar quanto é que tem neste produto de IPI ou do imposto seletivo. Ele vai saber quanto é que ele vai pagar, quanto é que ele vai tirar o dinheiro do bolso e pagar. Portanto, falar aumentou o custo de um determinado produto. Se tiver estudos, fala, bom, nós temos aqui uma demonstração de que aumentando o preço numa determinada proporção, nós vamos inibir o consumo e por esta única razão nós vamos elevar as alíquotas a esse determinado patamar, isso seria razoável. Mas não é assim que as coisas funcionam. O IPI já teria funções extrafiscais. E, na prática,
e, na prática, é apenas um instrumento de arrecadação. Portanto, para mim, esse chamado imposto seletivo é mais um tributo fiscal, ou seja, é mais um instrumento de aumento de arrecadação. É isso aí, Hamilton. Eu tenho para mim que o último brasileiro que falou sobre tributo do ponto de vista do contribuinte foi o Tiradentes. E ele acabou muito mal, né? Eu acho que por isso que daí para frente só quem mexe com esse assunto é o cobrador do imposto, né? E quando eu olho lá as democracias verdadeiras, onde você não mexe com nenhum imposto, nem para cima, nem para o lado, nem para baixo, né, sem passar pelo voto direto de quem vai pagar o imposto, é que está a chave de tudo, né? Enquanto for assim, tiver aquele disco voador lá que paira sobre Brasília, atira raios para nós, né, e não paga nada pelos erros que comete, né? Então, nós estamos roubados. Enquanto o sistema for esse, não tem dúvida sobre o resultado. Quem vai pagar? Na verdade, eu vejo com maus olhos. Inclusive, quando alguns falam, os advogados tributaristas devem estar dando risada porque isso vai dar muito trabalho para eles. Eu não encaro dessa forma como advogado tributarista. Como brasileiro, eu encaro isso como um outro problema. Nós veremos, no espaço de tempo muito curto, o que vai acontecer e o grau de dificuldade. Eu nem quero aumentar um pouco, já estamos passando quase de 1 hora da nossa conversa, mas isso vai conviver. Nós vamos ter um período de convivência até 32 dos dois sistemas. Vocês imaginem, você pode imaginar, nessa bagunça tributária, babel tributária que nós vivemos, nós temos os dois tributos, quer dizer, paga para a União, paga para o Estado, paga para a União, paga para o município, e, ao mesmo tempo, tem que pagar todos os 5 tributos. Nós vamos ter um período de convivência. Agora, para o prestador de serviço, Hamilton, que é a massa aí da população, né? Qual vai ser o impacto disso? Esse vai dobrar a quantidade de imposto, pelo menos, né? Para começar a conversa. O prestador de serviço, eu aqui divido muitos prestadores de serviços. Eu acho que há prestador de serviço que, na verdade, tem um tipo de serviço prestado a empresas. Isto entra um pouco na cadeia. Portanto, o serviço prestado a empresas, a empresa poderá se creditar do valor desse e, de alguma forma, nós teremos aí digamos, um tributo recuperável na cadeia. Há aqueles, entretanto, que prestam serviços a consumidores finais. Aí não tem jeito. Aí vai ser na veia. Quem prestar serviço a consumidor final vai ter um extraordinário... Vai ser massacrado, né? E outra coisa, isso vai interferir nos setores de forma muito diferente. Você cria uma determinada alíquota, mas a reação vai ser diferente. O aumento de carga tributária vai ser muito diferente, por setores, seja do setor de serviços, seja do setor agrícola, seja do setor da agroindústria e assim por diante. Portanto, teremos aí uma série de problemas financeiros e econômicos decorrentes do sistema que só o futuro mostrará a dimensão deles. Mas o princípio geral de ordenamento dessa reforma é aquele que eu estou apontando, né, desde o começo, Hamilton. Quem tem algum grau de representação está melhor do que quem não tem nenhum. Esse é o único critério identificável em toda essa coisa que você descreveu. É isso. Quer dizer, corresponde exatamente. Quem não tem representação nenhuma. O coitadinho lá, o prestador de serviço, esse vai tomar um imposto desse tamanho. Né? O banqueiro vai tomar um menor. E assim por diante. Quer dizer, o único critério discernível nisso é esse. Qual é a força de cada setor junto a essa representação aleijada que a gente tem, né?
você sabe exatamente qual é o grau de soma que ele vai ter no que ele paga de imposto. Enfim, ganhadores e perdedores. Teremos ganhadores e perdedores. Como sempre, quer dizer, e não tem nenhum raciocínio do tipo desse que você está fazendo, que é o raciocínio do que seria melhor para o país, né? Quer dizer, hoje, num mundo onde a competição se dá exatamente pelo contrário, pela redução de imposto, ganha a briga planetária quem tem menos imposto. É o que a gente constata aí. E nós estamos na outra ponta. É um massacre. Hamilton, te agradeço mais uma vez e vamos vendo. Cara, vamos tentar fazer uma próxima mais propositiva, quer dizer, uma ou duas coisas para salvar um pedacinho da pátria aí, que você possa traduzir para o leitor comum para ver se, sei lá, se isso se transforma em algum grau de pressão sobre o país oficial. Eu terei sempre, olha, Fernão, além do prazer de falar com você, eu tenho, é muito interessante, você falou logo no início, eu encerro com isso, que alguns assuntos como a gravidade da questão federativa, muito poucos sabem disso. Falando que eu não me canso de bater na mesma tecla, porque eu acho que isso vai, de alguma forma, desequilibrar um dos pilares do sistema brasileiro, que é a federação. Mas, enfim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de conversar com você e estou sempre à sua disposição. Eu que agradeço. Até a próxima, então, Ailton. Até breve. Um abraço.